Olá, tudo bem? Como vão vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre genética. Nós vamos abordar alguns conceitos, princípios que sustentam as bases e as teorias do pensar genético ou de como se construiu todos os modelos de entendimento da genética e principalmente das heranças genéticas que os ascendentes transferem para seus descendentes, né? Ou os pais transferem para os filhos. Ok, vamos lá, vamos embarcar comigo? Venham comigo e tenham uma ótima jornada, uma excelente jornada por este mundo da genética, né? Então nós vamos falar hoje de lei de Mendel, né? Então nós falamos em aulas anteriores que Mendel foi o precursor, o pai da genética, e ele estabeleceu, portanto, algumas leis, alguns princípios, né, alguns tratados da genética que se tornaram conhecidos como lei de Mendel, né? Onde cada célula, então ele voltando aí a frisar, né, a relembrar que cada célula humana possui 46 cromossomos. São 23, cada um desses 23 possuem um par de alelos, né? Porque são cromossomos homólogos pareados, né? Então, nós dizemos que os seres humanos, em seu mapa genético, né? O seu cariótipo, tem 46 cromossomos. Estes cromossomos estão presentes em cada simples célula do nosso organismo. Ou seja, se tivermos bilhões, trilhões de células em nosso organismo, em nosso corpo, cada uma delas apresentará 46 cromossomos, né? Sendo que 44 deles, ou 22 deles, como nós já falamos anteriormente, estão ligados às heranças somáticas, né? Que são chamados então autossomos. Eles transferem ou transmitem determinadas características não ligadas a sexo, né? Ou ao sexo masculino ou ao sexo feminino, tá? E 2 cromossomos sexuais e outras características não sexuais, como a abertura da pupila. Ou seja, esses 2 cromossomos sexuais, eles, além das funções sexuais de determinar o sexo, se é feminino ou é masculino, eles também apresentam outras ações, outras atividades, né? Ou definem outras características além do sexo, né? E os 44 autossomos definem cor de pele, cor de cabelo, lóbulo da orelha, cor do olho, se somos hemofílicos, se somos diabéticos, né? Ou seja, todas as demais características do organismo, tá bom? Bom, características situadas nos cromossomos autossômicos, né, e que seguem a primeira lei de Mendel, lei da segregação, né, que fala sobre a disfunção dos caráteres ou pureza dos gametas. Então, que cada caráter tem seus gametas, tem seus alelos, tem seus cromossomos, sua posição. A gente já falou sobre o locus, sobre o loci, sobre os alelos dominantes, recessivos, né? Então, cada uma dessas segue a primeira lei de Mendel, né? Que trata da separação dos genes da formação dos gametas. Lá no momento da formação do gameta, então, os genes são separados, lembra? São as células N que originaram-se das 2 Ns, então uma célula de 2 Ns, ela se separa e forma 2 células N, né? Nós vimos isso em aulas anteriores, tá bom? Então é a transformação de uma célula 2Ns em gametas haploides N. Por que se transforma em N? Porque uma célula do gameta masculino vai se unir com uma célula do gameta feminino. Então, se essas células não têm essa divisão anterior,
elas vão gerar um indivíduo com 4 Ns, né? E se não tiver, novamente, esse indivíduo não tiver uma divisão anterior, vai formar um próximo descendente com 8 Ns. E aí a coisa fica bem complicada, né? Aí acontecem o que a gente chama de mutações genéticas, né? Existem as mutações ligadas ao processo de herança, ligada ao sexo, e tem outras mutações diversas, né? Que a gente já tratou de algumas delas aqui, tá bom? Então, análise de uma característica genética de cada vez, monohibridismo, lembra disso? Cada uma das características genéticas são tratadas uma a uma, através dos seus alelos pareados, né? Então, a leitura disso é feita uma a uma, por isso que as células, novamente, da epiderme vêm e leem os alelos referentes à pigmentação da pele e não referente à cor da íris dos nossos olhos, nem à formação do lóbulo da nossa orelha, tá? Então, a lei de Mendel são as células somáticas, né, genes sempre em pares, se separam na formação de gametas, isolados ou agregados. Então, essa é a lei de Mendel, primeira lei de Mendel, que fala da separação dos gametas, separação dos cromossomos, dos alelos, né, de uma célula 2N gerando 2 células N, tá? O que é um monohibridismo? Então, monohibridismo é aquela leitura individualizada de cada um dos caracteres, tá? Olha lá, análise de uma característica genética de cada vez, onde existe uma relação de dominância entre os alelos de um mesmo locus de um par de cromossomo homólogo, né? Então, a gente falou nas aulas anteriores sobre a questão da pigmentação da pele, que o azão, o azinho estavam relacionadas à cor da pele, à pigmentação da pele e à formação de albinos quando dá ausência dessa pigmentação, certo? Então nós vamos falar disso mais para frente. Mas vamos pegar o exemplo que foi usado aqui em vários estudos, é um exemplo muito trabalhado, é muito citado, inclusive em provas, né? Que é o exemplo das ervilhas. A ervilha, nome científico, olha lá como escreve o gênero e como escreve gênero e como escreve a espécie, né? Tá? Origem latina, em itálico. Possui 2 Ns, né? As células das ervilhas são seres vivos, como a gente, vegetais, mas possuem 2 Ns. São células haploides, né? E possuem 14 cromossomos, ou cada fita do cromossomo, né, possui 7 cromossomos, como eles são duplos, 14 cromossomos, tá? Nas ervilhas, o fenótipo pode ser amarelo ou verde. O que era o fenótipo? Era a ação genética somada à ação do meio ambiente. Então, a ação, a característica genética, quando ela entra em ação com o meio ambiente, ela sofre alterações, sofre consequências e pode ter o seu fenótipo, o fenotipo diferenciado. Tá? Então, no caso das ervilhas, eles variam de amarelo para verde, sendo amarelo dominante e verde recessivo. Tá? Então, o que acontece? Nós lembramos que, então, cada alelo são 2 letras, A, né? Pode ser azão, 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 azinho, azinho, azão e azinho, azinho. Toda vez que tiver um azão, vai ser determinada a cor amarela, porque ela é dominante, né? E então nós temos 3 possibilidades, né? Azão com azinho são os alelos, e aí nós temos os genótipos, azão, 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 azinho, azinho, azinho. E os fenótipos resultantes da interação do genótipo com o meio ambiente formam a cor amarela
para qualquer condição que apresente o alelo dominante. Na ausência do alelo dominante e somente com o recessivo, nós teríamos então a cor verde das ervilhas, né? Então, assim, a metodologia de Mendel fez o quê? Mendel desenvolveu uma metodologia, ou um passo a passo de como fazer a sua pesquisa, como identificar esses fatores, como mapear, como entender todo esse processo, né? Então, inicia com homozigotos puros, tá? O que são homozigotos puros? Ou azão-azão, ou azinho-azinho, então são alelos homozigóticos, possuem a mesma característica, né? Um dominante e um recessivo. Aí nós teríamos então a geração de um dominante e um recessivo, que é o que ele fez aqui, o azão-azinho, né? Então olha lá, ele pegou um azão-azão e um azinho-azinho, um azão-azão, um azinho-azinho. Esse azão-azão, como ele é diploide aqui, ele é representado como azão-azão. Aqui o azinho-azinho também é diploide, dois N's representados por azão-azão. Quando ele sofre a sua divisão, ele se transforma numa célula haploide, então ele só leva um dos alelos, que é o azão ou azinho. Então esse azinho-azinho não tem como herdar ou gerar de herança um azão, né? Então só um azinho. E a mesma coisa acontece aqui em cima. Porém, a união desses dois alelos vai gerar um descendente azão-azinho. Certo? Ok? Esta é a característica do monohibridismo. Então, ele vai gerar 100% monohíbridos ou heterozigóticos, genótipo, ou 100% sementes amarelas, fenótipos. Por que amarela, pessoal? Claro, amarela porque o azão é determinante, é dominante, é um alelo dominante. Toda vez que eu tiver o alelo dominante para a semente da ervilha, referente à cor da ervilha, vai determinar a amarela, cor amarela. Verde somente se eu tivesse dois recessivos somente, tá? Mas tem a presença do alelo dominante, vai seguir a característica do alelo dominante, tá? E com isso, então, a gente tem a geração parental, o P, então isso aqui chama-se de P, que é a geração parental. Aí nós temos os genótipos e aí nós vamos ter a descendência, que é o chamado F1, que é a soma dos dois gametas, masculino e feminino, e vai formar um indivíduo chamado F1, ou primeira geração, ou primeiro fenótipo, né? Então nós estamos falando de fenotipo aqui. 100% híbridos ou heterozigóticos, que geram o fenótipo do dominante, né? Então, híbrido ou heterozigótico. O heterozigótico apresenta os dois alelos, dominante e recessivo. Se for homozigótico, vai apresentar um ou um, né? Separadamente. Tá? Já a geração F2, o que seria a geração F2? A geração F2 seria pegarmos esta geração A1, cruzá-la e vamos então ter um novo descendente aqui, que é o que mostra esta figura aqui, né? Nesta figura aqui nós temos uma geração heterozigótica, dois ascendentes, né? Ou dois gametas heterozigóticos com a presença de um alelo dominante e um alelo recessivo que vão se cruzar, né? Então é a geração F1 ou fenotípica 1, tá bom? Esta possibilidade pode gerar o quê? Então, este indivíduo vai gerar um alelo azão, um alelo azinho, e este outro indivíduo vai gerar um alelo azão, um alelo azinho. A combinação ou as possibilidades de combinação desses alelos está desenhados por suas linhas, ou seja, este azão pode se combinar com este azinho e formar um azão-azinho,
né? Ou pode se combinar somente com um outro azão e formar um azão-azão, tá? Então, como resultado, eles têm essas duas possibilidades, ok? Novamente, eu estou sem minha caneta, então eu tenho que apresentar aqui para a tela para vocês. Então, olha lá o que acontece. Eu tenho uma possibilidade de gerar um indivíduo F2, então aqui nós tínhamos F1, aí o gameta que ele está fornecendo, né? Aí nós temos a geração F2, né? A geração F2 nós temos azão-azão, azão-azinho, azinho-azão, né? E azinho-azinho. Então essas são as possíveis combinações genotípicas, né? Que vão determinar o fenótipo do indivíduo. Por que vão determinar o fenótipo? Então eu tenho uma combinação de gametas de genética que vão formar o que? A cor das ervilhas. Olha lá. Então, azão eu tenho só 25%, ou 1/4 da possibilidade, né? Por que 25%? 1 dividido por 4. Eu tenho uma possibilidade de geração, um resultante, um indivíduo resultante, mas ele pode ser qualquer uma dessas 4 possibilidades. Por isso que ele é 1/4. Já no azão-azinho, ele tem 2 possibilidades dentro de 4. Então, eu tenho uma nova possibilidade de ter 1/2 ou 50% dos descendentes resultantes da combinação dos fenotípicos F1, né, ou dos descendentes F1. Então, eu tenho 50% de ter o indivíduo heterozigótico, né? Tá? E 25% ou 1/4 de descendentes verdes, tá bom? Se eu somar ou considerar que tudo isso aqui pode ser amarelo, então a possibilidade do cruzamento de 2 indivíduos F1 heterozigóticos vai ser de 75% amarela, né? Tá? Para o gene da cor da ervilha, né? Então olha aqui, nesta tabela nós temos caracteres ligados ou considerados. Pigmentação da pele, se for dominante é normal, se for recessivo é albino. Capacidade de dobrar a língua, algumas pessoas têm a capacidade de dobrar a língua, outras pessoas não têm. Vocês podem colocar a mão aí e testar. Consigo dobrar a língua? Consigo dobrar a língua. Então, eu tenho o gene dobradura da língua como dominante, tá? Então, eu tenho o gene presente. Eu não tenho, ele é recessivo, eu não consigo dobrar minha língua. Lóbulo da orelha, que é esta parte da orelha, né? Se for como o meu, livre, tá certo? Ó, é livre. Então, eu tenho o caráter dominante, o alelo dominante, né? Se fosse preso, que eu não tivesse essa mobilidade, eu seria, então, aderente, caráter recessivo. Uso da mão, se eu for destro, como eu sou, escrevo com a mão direita, ou se eu for sinistro, ou canhoto, né? Conhecemos mais popularmente como canhoto, mas é o sinistro. Destro e sinistro. Então isso também é determinado pela presença do caráter dominante. Claro que aqui existem algumas considerações. Por exemplo, já vi isso muitas vezes de amigos meus quando eram pequenos, caíram, quebraram o braço, quebraram o membro superior e ficaram por muitos meses ou dias com aquele segmento, com aquele membro superior imobilizado, e aí então eles desenvolveram a função bilateral, ou a função do outro lado, e aí a gente chama eles de ambidestros, né? Podem escrever e desenvolver atividades com as 2 mãos, tá? Ok? E qualquer um de nós, se quiser treinar, vai treinar e vai aprender também. Visão, se for normal, então ele é dominante, né? Ou se for dominante, ele é normal. Se for recessivo, ele vai ter miopia. É o meu caso novamente, como eu tenho
genes recessivos para a visão, eu tenho uma certa miopia, um certo grau de miopia. Número de dedos, existem algumas mutações, algumas funções de mutação que ao invés de gerar uma mão ou um pé normal com 5 dedos, ele gera uma polidactia, então tem mais do que 5 dedos. Tem 7, tem 8, tem 10, tanto na mão quanto no pé, tá? Normalmente de 6 a 7 dedos, então é uma polidactia. E o metabolismo da fenilalanina, né, que se tiver caráter dominante, ele é normal, se tiver recessivo, ele forma a PQU, fenilcetonúria. Nós vamos falar exatamente sobre esta doença, né? Então, monohibridismo com dominância. Quem eram os monohibridismos com dominância? Neste exemplo, né? Neste exemplo, tá? Eram esses, mas nós temos aí muitos, milhares, centenas de outros exemplos, tá? A fenilcetúria determina deficiência mental e física, pessoas com QI extremamente baixos, aquelas pessoas que não conseguem se desenvolver e que, ironicamente e maldosamente, nós costumamos chamá-los de retardados, doentes mentais. Isso é um grande crime, nós temos que respeitar essas pessoas, tá? Não é culpa delas, não é porque elas querem. Existe um programa, existe um processo que as impede de ter evolução intelectual, né? Deve-se então à falha do metabolismo do aminoácido fenilalanina. Então, fenilalanina é um aminoácido que vai compor uma proteína, né? E essa falha ou esse problema, o que faz? Faz com que haja acúmulo no sangue, eliminando em grandes quantidades na urina do doente. Quem? A fenilcetúria, né? Ok? Então isso gera um problema, desencadeia um problema no mecanismo do ser vivo ou do indivíduo, tá? Pode ser detectado com o exame do pezinho. Então vocês sabem aquele pezinho, exame do pezinho, que é feito com toda criança quando nasce. Então a mãe tem que esperar algumas horas ou dias no hospital para que dê tempo de se colher o material, fazer o exame do pezinho e descobrir que não tem a fenilcetúria, que vai causar o problema de retardo físico e mental. E então, se é constatado que a criança tem, os pais são imediatamente informados e aí com uma dieta de baixa quantidade de fenilalanina, pode-se reverter esse quadro, pode-se imobilizar ou reduzir a ação da fenilcetúria, né? Ou eliminar a ação dela. Por quê? Porque você fornece ao teu descendente, ao teu filho, uma dieta baixa de fenilalanina e isso faz com que o indivíduo se desenvolva normal. Tá? Então é muito importante o teste do pezinho. Quando vocês tiverem os filhos de vocês, façam o exame do pezinho, não saiam do hospital sem o resultado, né, para saber se sim ou se não, ou pelo menos ter feito o teste, tá bom? Porque é fundamental, porque vocês correm o risco de evitar a doença do retardamento mental e físico, né? Então, a lei de Mendel e toda a genética, ela se baseia no estudo detalhado, estatístico, por meio de probabilidades. O que são probabilidades? Probabilidade é um ramo da ciência que estuda as chances de um fenômeno ocorrer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, várias vezes, repetidamente, né? Ou várias vezes e continuamente, né? Tá? Então é isso, tenta prever ou predizer as chances do evento ocorrer novamente ou simplesmente ocorrer, né? Quais são os princípios básicos dessa
probabilidade, né? Vamos pegar uma moeda, o exemplo de uma moeda. Então, quando eu jogo uma moeda para cima, como ela tem duas possibilidades, ou a cara ou a coroa, eu sei que a probabilidade da cara acontecer é de 50%. E eu sei que a probabilidade da coroa acontecer, quando eu pego a moeda de volta e bato aqui na minha mão, eu sei que é também de 50%, né? Então a probabilidade da moeda ter cara é dado pelo número de caras, né? Dividido pelo número de caras mais número de coroas, tá certo? Então eu tenho 1 e eu tenho 1 mais 1, 2. Então 1 sobre 2, 50%. Ok? Então esta é a probabilidade de acontecer o fenômeno de lançar a moeda e cair sobre a minha mão e eu ter aí então a cara ou a coroa, tá? A probabilidade de um mesmo evento ocorrer não é afetada pela ocorrência desse evento ter ocorrido em situações anteriores. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vou lançar a moeda, lancei a moeda para o ar, ela vai voltar, vai cair, eu vou pegar na minha mão e vou mostrar para vocês. Cara, tá? E eu tinha quanto de probabilidade que aquele cara ou aquela cara, superfície cara da moeda, acontecesse? 50%. Ok, agora eu vou jogar de novo. Eu já tive um evento, já ocorreu um evento, só que esse evento é independente desse novo evento. E por ele ser independente, é que eu tenho essa característica da probabilidade. Como ela é independente, a chance de acontecer cara novamente continua sendo 50%. Por quê? Eu jogar uma moeda para cima, eu só tenho duas possibilidades. Ou cai com a superfície cara, ou cai com a superfície coroa. Só essas possibilidades, nenhuma outra possibilidade. Isso independe do evento anterior e independe do evento posterior, tá? Ou na sequência, tá? Para isso, então, utiliza-se a regra do E. Probabilidade de uma moeda ou moedas simultaneamente, desculpa aqui, escrevi errado, não é meadas, é moedas simultaneamente obterem caras e dada pelo segundo princípio da probabilidade. A chance desses eventos ocorrerem simultaneamente será o produto de duas chances ocorrerem separadamente. O que é a chance de ocorrer separadamente ou simultaneamente? Eu joguei, caiu o cara. Eu joguei de novo, caiu o cara. O meu terceiro lançamento, caiu o cara de novo. Então a chance de que o primeiro lançamento, o segundo lançamento com o terceiro lançamento e assim sucessivamente ocorram simultaneamente, um na sequência do outro. Porque se eu tenho uma possibilidade, eu jogo para cima, cai a moeda, é cara. Eu vou jogar de novo. Qual é a probabilidade de acontecer cara? É de 50%. Só que não aconteceu cara, aconteceu coroa. Então eu tenho um novo resultado. Neste segundo princípio de probabilidade, que é a regra do E, eu tenho a soma das probabilidades. Da primeira probabilidade, que era de 50%, ou 1/2, vezes a probabilidade segunda, que é também de 50%, que eu tenho mais 1/2. Com isso eu obtenho uma probabilidade de 1/4, né? Então ela diminui, não é mais 50%, é 25% agora, tá? No primeiro caso, eu não olhava se os eventos eram simultâneos e consequenciais. Nesse, eu estou avaliando a possibilidade deles serem simultâneos. Ocorre um, depois ocorre outro, depois ocorre outro. Tá? Ou a regra do ou, né? A ocorrência de eventos excludentes ocorrem e são iguais à soma das probabilidades com que cada evento ocorre, tá? Então a gente já viu isso. Exemplo, qual a probabilidade de ocorrência de um 4 ou um 6 no lançamento do dado? Sabe o dado? Então, o dado tem 6 faces. Toda vez que eu jogo o dado para cima,
a probabilidade de voltar e cair sobre a minha mão a face número 4, ela é de quanto? Ela é de 1 sobre 6 faces. Então ela tem uma possibilidade de acontecer em 6 possibilidades. Por isso que ela dita 1/6, tá? Ok? Porém, ela exclui a possibilidade do novo evento acontecer de novo. Então, eu tenho a soma dessas probabilidades, né? No caso aqui, quando eu estou comparando com o 4, né? Então, quando eu jogo um dado 6, significa que aquele 6 não é o 4, né? Agora, quando eu jogo o dado e espero acontecer o 4, então, novamente, eu tenho a mesma probabilidade de 1/6. 1/6 mais 1/6 são iguais a 2/6, que simplificando fica igual a 1/3. Essa probabilidade de que aconteça o 6 seguido do 4 ou o 4 seguido do 6, agora não é mais nem de meio nem de 1/4, e sim de 1/3, tá? É assim que funciona a ciência matemática ligada à biologia, tá? Usos de regras simultaneamente. Algumas vezes é necessário usar simultaneamente a regra do e do ou, né? Algumas vezes são necessárias utilizar simultaneamente as regras do e do ou, né? A probabilidade de um casal ter filhos de mesmo sexo diferentes é a soma das probabilidades dos eventos individuais. Então vamos lá, ver eventos individuais. Eu tenho um nascimento, eu tenho 50% de ser masculino e 50% de ser feminino. Aí a mulher dá à luz a seu filho e vai ter novamente um segundo filho. Esse filho novamente tem 50% de probabilidade de ser masculino ou ser feminino, tá? A soma dessas duas probabilidades de eventos simultâneos é igual a 1/2. Porém, nós temos aí uma outra questão, né? Uma outra possibilidade, que é a ocorrência de um evento sobre o outro novamente, tá? Então, novamente, nós temos 1/2 mais 1/2 sobre 2/4. 1/2 mais 1/2 é igual a 2/4, que simplificadamente é igual a 1/2, tá? Então, a possibilidade de um casal ter 2 filhos de sexos diferentes, um na sequência do outro, é de 50%, né? Tá? Então, com isso, nós terminamos essa primeira lei de Mendel. Ela é bem mais profunda, bem mais extensa, né? Mas por respeito ao nosso tempo, ao tempo de vocês, então eu estou passando de forma simplificada a primeira lei de Mendel. Mas vocês devem buscar informação na internet, em outros livros, e fixar esse conhecimento. Ok, pessoal? Então, por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui, né? E até a próxima. Um forte abraço, tudo de bom para vocês, e estudar, ver, reler para frente, para trás, para os lados, fixar conteúdo, resolver exercícios. Isso é fundamental para o nosso treino. Lembra uma das aulas que eu falei? Para a gente chegar a ser craque em algum esporte, nós precisamos de muitos e muitos e muitos e muitos treinos, né? Precisamos treinar todo dia para que no dia que formos solicitados ou cobrados, nós possamos responder de forma eficaz. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima, aguardo vocês.